retirado da múmia de Tutancâmon, antes que o mundo pudesse vê-lo, algo poderoso, algo que mudaria para sempre nossa compreensão da vida e da morte. Você já se perguntou por que algumas descobertas arqueológicas simplesmente desaparecem? Por que certos artefatos nunca chegam aos museus? Por que algumas verdades permanecem enterradas junto com os faraós? A resposta está no que Howard Carter encontrou envolto no peito do jovem rei. Um fragmento pequeno, aparentemente insignificante, mas que carregava palavras capazes de transformar qualquer pessoa comum em algo diferente. Eu sei o que você está pensando. Mais uma lenda sobre o Egito Antigo. Mais uma história fantasiosa sobre poderes místicos perdidos. Mas e se eu disser que esse fragmento não era sobre os mortos? E se eu contar que era um guia prático, um manual secreto, para os vivos que ousavam morrer antes de morrer? Pare um momento. Respire fundo. Porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre os limites da experiência humana. A múmia de Tutancâmon foi descoberta em 1922. Carter e sua equipe passaram anos catalogando cada objeto, cada joia, cada amuleto encontrado no túmulo mais intacto da história. Mas existe um período, 36 horas, entre o momento em que abriram o sarcófago dourado e o momento em que permitiram a entrada dos fotógrafos oficiais. 36 horas de silêncio absoluto. O que aconteceu nesse tempo perdido? Lord Carnarvon, o financiador da expedição, morreu misteriosamente poucos meses depois. A famosa maldição do faraó, diziam. Mas seus diários pessoais, descobertos décadas mais tarde, contam uma história muito diferente. Ele havia lido algo que o mudou para sempre. Imagine por um segundo que você encontra um texto antigo, poderoso, que promete te ensinar como experimentar a morte e retornar, como atravessar o véu entre os mundos enquanto seu coração ainda bate, como enxergar através dos olhos da eternidade sem deixar seu corpo para trás. Você guardaria isso para si ou dividiria com o mundo? A verdade é que alguns conhecimentos são perigosos demais para serem revelados, não por serem falsos, mas por serem verdadeiros demais. O fragmento encontrado com Tutancâmon era parte de uma seção perdida do Livro dos Mortos. Mas não qualquer seção. Era o capítulo que os antigos chamavam de Porta entre os Mundos, um texto que ensinava técnicas específicas de transcendência, métodos práticos para morrer consciente. Para atravessar o limiar e retornar transformado, os egípcios antigos não viam a morte como fim, viam como transformação, como graduação. E alguns poucos selecionados aprendiam a fazer essa jornada enquanto ainda viviam. Voltavam com conhecimentos impossíveis, com uma perspectiva que transcendia as limitações humanas comuns. Eles se tornavam diferentes. Carter entendeu isso. Carnarvon também. E ambos tomaram uma decisão que definiria o destino desse conhecimento para sempre. Você já sentiu aquela sensação estranha? Como se existisse mais da realidade do que consegue perceber. Como se houvesse camadas invisíveis da experiência humana que ninguém te ensinou a acessar. Como se você fosse capaz de muito mais do que imagina. Esse fragmento continha as respostas, mas vamos devagar. Porque a história que você está prestes a descobrir vai desafiar cada crença que tem sobre os limites da consciência humana. O Livro dos Mortos original não era um livro sobre mortos. Era um manual de navegação para consciências vivas que ousavam explorar territórios proibidos da existência. Um GPS para dimensões invisíveis da experiência. E o fragmento de Tutancâmon era o mapa do tesouro final. O jovem faraó não foi apenas mumificado. Ele foi preparado para uma jornada específica. Uma missão que começaria após a morte física, mas que exigia preparação durante a vida. O fragmento era seu roteiro, suas instruções, seu código de acesso para realidades além do véu material. Mas aqui está o detalhe que mudou tudo.
O texto não estava em hieróglifos comuns. Era escrito em uma linguagem secreta, uma forma de comunicação que apenas os iniciados mais elevados dominavam. E quando Carter finalmente conseguiu decifrar as primeiras linhas, percebeu que não eram instruções para o morto Tutankhamon. Eram instruções para quem encontrasse o fragmento. Para você. Sente aquele arrepio na espinha? Essa sensação de que algo maior está se movendo nos bastidores da sua vida? De que certas descobertas chegam até você no momento exato em que está pronto para recebê-las? Não é coincidência que você esteja escutando isso agora. O fragmento desapareceu dos registros oficiais em 1923, mas suas técnicas, essas se espalharam silenciosamente, passadas de mestre para aprendiz, preservadas em sociedades secretas, guardadas por aqueles que entenderam seu verdadeiro poder. E hoje, 100 anos depois, chegou até você, porque existem momentos na vida em que recebemos uma chave, uma oportunidade de transcender nossa condição comum, de experimentar realidades que a maioria nem sonha que existem, de tocar a eternidade enquanto ainda habitamos o tempo. Este é um desses momentos. O fragmento ensinava 3 técnicas fundamentais. 3 portais para estados de consciência que os antigos chamavam de pequenas mortes. Experiências que dissolviam temporariamente a ilusão da separação, que revelavam a natureza verdadeira da realidade, que transformavam para sempre quem ousava praticá-las. A primeira técnica era chamada de respiração do umbral, mas não era apenas respiração. Era uma forma de reprogramar o sistema nervoso através de padrões precisos que sincronizavam corpo e mente com frequências cósmicas específicas. Os antigos descobriram que certas sequências respiratórias abriam portais neurológicos normalmente selados pela mente racional. Portais que davam acesso direto a dimensões expandidas da consciência. A segunda era o silêncio da dissolução, uma forma radical de meditação que literalmente ensinava como morrer conscientemente, como dissolver a ilusão de separação entre você e o universo, como experimentar a extinção temporária do ego sem deixar o corpo físico. Os praticantes relatavam atravessar territórios de consciência que existem além da vida e da morte comum, e voltavam transformados para sempre. E a terceira era a mais perigosa e poderosa de todas. Chamavam de vislumbre da eternidade. Uma técnica que forçava a consciência a transcender as limitações do tempo linear. Passado, presente e futuro se revelavam como construções ilusórias da mente limitada. A perspectiva se expandia violentamente até abranger toda a existência em um único momento eterno. Quem acessava esse estado nunca mais conseguia viver como uma pessoa comum. A realidade ordinária se tornava insuportavelmente pequena. Quem dominava essas 3 práticas ancestrais nunca mais era o mesmo. Carter praticou essas práticas por meses após a descoberta. Seus diários privados descrevem experiências que desafiam qualquer explicação científica convencional. Na 3ª semana de prática, começou a perceber auras coloridas ao redor das pessoas. Na 5ª semana, desenvolveu a habilidade de sentir emoções alheias como se fossem suas. No 2º mês, relata visões espontâneas de vidas passadas tão vívidas que conseguia descrever detalhes arquitetônicos de civilizações perdidas. Mas foi no 3º mês que algo extraordinário aconteceu. Carter começou a receber downloads de informação diretamente na mente. Conhecimentos sobre localização de tumbas ainda não descobertas. Segredos sobre técnicas de mumificação que a egiptologia oficial desconhecia. Revelações sobre a verdadeira função espiritual das pirâmides. Ele testou algumas dessas informações. Todas se confirmaram. Escavações baseadas em suas visões revelaram artefatos exatamente onde havia previsto. Práticas que ele recebeu funcionavam perfeitamente quando aplicadas. Carter percebeu que havia acessado algo parecido com uma biblioteca cósmica de conhecimento.
como se as práticas do fragmento abrissem canais diretos com inteligências superiores que guardavam toda a sabedoria da humanidade. Ele morreu diferente do que viveu. Transformado, sabendo coisas que poucos humanos chegaram a saber, e deixou pistas, códigos, sinais para aqueles que viriam depois, para pessoas como você, que sentem que existe mais da vida do que conseguem ver, que intuem possibilidades além das limitações aparentes. Você já percebeu como certas informações chegam até você exatamente quando precisa delas? Como o universo parece conspirar para colocar no seu caminho aquilo que sua alma está procurando? Não é acaso que você descobriu esta história hoje, porque talvez seja chegada a hora de você experimentar sua própria pequena morte, de atravessar seu próprio limiar, de descobrir quem você realmente é quando todas as ilusões caem por terra. O fragmento de Tutancâmon desapareceu fisicamente, mas seu conhecimento permanece vivo, pulsando, esperando por aqueles corajosos o suficiente para recebê-lo. A pergunta não é se você é capaz de acessar esses estados transcendentes. A pergunta é: você tem coragem suficiente para descobrir quem você realmente é? Porque a partir de agora, tudo o que você pensava saber sobre os limites da sua consciência vai ser questionado. Em 1924, um ano após o desaparecimento oficial do fragmento, algo extraordinário aconteceu. Um grupo seleto de arqueólogos e egiptólogos começou a experienciar fenômenos impossíveis de explicar. Visões, sonhos lúcidos extremamente vívidos, experiências fora do corpo. Todos tinham uma coisa em comum. Haviam tido contato direto com os artefatos de Tutancâmon, mas não era o ouro que os afetava, não eram as joias, era algo mais sutil, mais profundo, como se o próprio conhecimento contido no fragmento tivesse criado uma frequência, uma ressonância que continuava se espalhando através de quem estava receptivo. Lady Evelyn Herbert, filha de Lord Carnarvon, começou a ter visões detalhadas do Antigo Egito 3 meses após a morte do pai. Ela via cenas inteiras da vida de Tutancâmon como se estivesse presente. Detalhes que depois se confirmaram através de outras descobertas arqueológicas. Arthur Mace, o arqueólogo que ajudou Carter a abrir o sarcófago, desenvolveu uma habilidade estranha. Conseguia sentir a presença de objetos antigos enterrados sem usar qualquer equipamento. Simplesmente caminhava pela areia e sabia onde cavar. E Carter? Carter começou a ensinar as práticas, secretamente. Para um círculo muito pequeno de pessoas selecionadas, pessoas que ele identificava como prontas para receber esse conhecimento. Pause por um momento e sinta isso. Você já teve a sensação de que certas pessoas carregam algo diferente? Uma profundidade, uma presença, como se tivessem acesso a dimensões da realidade que você ainda não explorou. Esses eram os sinais de quem havia praticado as práticas do fragmento. A primeira prática, a respiração do umbral, funciona através de uma descoberta neurologicamente revolucionária. Os antigos descobriram que existe um ritmo respiratório específico que sincroniza as ondas cerebrais com as frequências naturais da Terra, as chamadas ressonâncias de Schumann. Quando isso acontece, o cérebro entra em estados alterados que dissolvem as barreiras normais da percepção. Mas não é uma respiração comum. É um padrão complexo que segue a geometria sagrada encontrada nas pirâmides. 7 inspirações longas e controladas, cada uma durando exatamente 7 segundos. 3 retenções de 21 segundos que permitem a oxigenação completa do sangue. Uma expiração que dura 14 segundos, liberando toxinas acumuladas no sistema nervoso. O ciclo completo é repetido em sequências de 49 repetições, um número que os antigos consideravam sagrado por abrir portais específicos da consciência. Carter praticava isso por 40 minutos diários, sempre no mesmo horário, sempre voltado para o leste. No final de 3 meses, seus diários relatam transformações que parecem impossíveis, visão expandida que permitia enxergar auras humanas
como campos coloridos de energia, audição amplificada que captava conversas à distância sobre-humanas, sensibilidade táctil que permitia sentir as emoções de outras pessoas através do simples toque. Mas o mais impressionante era sua capacidade de perceber camadas invisíveis da realidade. Padrões de informação flutuando no ar como códigos luminosos, presenças de outras dimensões que observavam discretamente o mundo físico, fios energéticos conectando todas as coisas vivas numa rede cósmica de comunicação silenciosa. Parece impossível, fantástico demais para ser verdade. Deixe eu te contar sobre Sarah Williams, uma das estudantes secretas de Carter, uma senhora inglesa comum, de 52 anos, viúva, bibliotecária aposentada. Sem qualquer background místico ou espiritual. Cética por natureza, racional ao extremo. Ela aceitou aprender as práticas apenas por curiosidade intelectual, esperando provar que tudo não passava de sugestão psicológica. Em 6 semanas, desenvolveu precognição tão precisa que a assustou. Começou a sonhar com eventos que aconteciam dias depois com exatidão fotográfica. Não visões vagas ou interpretações simbólicas, sonhos literais, detalhados. Precisos como jornais do futuro. O primeiro sonho profético foi sobre um acidente de carruagem na rua onde morava. Viu exatamente qual cavalo empacaria, qual roda se quebraria, como o motorista tentaria saltar. 3 dias depois, assistiu a cena se repetir identicamente do seu jardim. Cada detalhe, cada movimento, cada palavra gritada pelos transeuntes. Ela previu a morte de 3 pessoas próximas nos meses seguintes. Seu vizinho Mr. Peterson morreu de infarto enquanto cuidava das roseiras amarelas, numa quinta-feira de manhã. Sua amiga Margaret sofreu uma queda fatal na escada da biblioteca, exatamente às 14:47, numa terça-feira chuvosa. O padeiro da esquina teve um AVC ao abrir o forno, às 6h15 da manhã. Sarah tentou alertá-las, implorou que tomassem cuidado. Foi considerada louca, histérica, uma viúva em luto, delirando. Todas morreram, exatamente como ela havia previsto, nos horários exatos, nas circunstâncias exatas, com os detalhes precisos que descrevera semanas antes. O peso de ver o futuro e não poder mudá-lo tornou-se insuportável. Sarah desenvolveu insônia crônica, parou de se alimentar, passava dias chorando, aterrorizada com a próxima visão. Abandonou as práticas abruptamente, na esperança de que as habilidades desaparecessem. Mas certas portas da consciência, uma vez abertas, nunca se fecham completamente. A segunda prática, o silêncio da dissolução, é ainda mais radical e transformadora. É um estado meditativo específico, onde você aprende a dissolver sistematicamente e conscientemente a sensação de ser uma pessoa separada do universo. Primeiro, você dissolve a identificação com o corpo físico, depois, com os pensamentos, em seguida, com as emoções, por fim, com a própria noção de existir como entidade individual. O processo completo leva cerca de 90 minutos e passa por 7 estágios distintos de dissolução. No primeiro estágio, você perde a sensação de ter mãos, pés, braços. O corpo se torna uma névoa impalpável. No terceiro estágio, as memórias pessoais começam a flutuar como folhas ao vento, perdendo sua importância. No quinto estágio, a diferença entre você e o ambiente ao redor desaparece completamente. Nos estágios finais, acontece algo que os antigos chamavam de morte em vida. O ego se dissolve tão completamente e você experimenta a existência pura, consciência sem forma, sem história, sem limitações. Você se torna o universo, observando a si mesmo através de um ponto específico de percepção. Os antigos egípcios chamavam isso de ensaio para a eternidade, uma preparação consciente para o momento final da morte física. Descobriram que quem praticava essa dissolução regular
e conscientemente, desenvolvia uma relação completamente diferente com a mortalidade. A morte se tornava familiar, amigável, quase desejável. Carter descreveu sua primeira experiência completa de silêncio da dissolução como morrer em vida e descobrir que a morte é a maior ilusão de todas. Por 47 minutos completos, perdeu totalmente a noção de ser Howard Carter, tornou-se pura consciência, observando a experiência humana de uma perspectiva cósmica, como quem assiste a um filme sobre a própria vida. Quando retornou ao estado normal de consciência, chorou por 3 horas ininterruptas, não de tristeza ou medo, mas de gratidão profunda e reverencial. Havia tocado algo que poucos seres humanos chegam a experimentar em vida, a verdadeira natureza eterna da realidade, por trás de todas as formas temporárias e limitadas. Você já se perguntou quem você seria, se não fosse condicionado pelas suas memórias, pelas suas crenças, pelos seus medos, se pudesse experimentar a existência pura, sem as camadas de identificação que construímos ao longo da vida? Essa é exatamente a experiência que o silêncio da dissolução proporciona. Mas é a terceira prática que realmente muda tudo para sempre. A visão da eternidade é o estado mais avançado e perigoso de todos. Quem consegue acessá-la desenvolve uma perspectiva que transcende completamente o tempo linear, mas ao preço de nunca mais conseguir viver como uma pessoa comum. É uma prática que força a consciência a expandir violentamente além dos limites normais da percepção temporal. O processo funciona através de uma combinação complexa das duas práticas anteriores, amplificada por posições corporais específicas e mantras em língua egípcia antiga. O praticante entra num estado onde passado, presente e futuro se revelam simultaneamente como construções ilusórias da mente limitada. A percepção se expande até abranger não apenas sua própria linha temporal, mas múltiplas possibilidades existindo paralelamente. Imagine poder ver sua vida inteira como um único movimento coreografado perfeitamente. Compreender as conexões invisíveis entre todos os eventos, como cada trauma da infância foi preparação para uma força específica. Como cada perda dolorosa abriu espaço interno para ganhos inimagináveis. Como cada fim aparente foi, na verdade, um recomeço disfarçado, conduzindo-o para seu destino maior. Mas a visão da eternidade vai além da história pessoal. Ela revela o que os antigos chamavam de tessitura cósmica, a rede interconectada de todas as existências, passadas, presentes e futuras. O praticante vê como sua vida individual é apenas um fio numa tapeçaria infinita, onde cada alma tem um papel específico e necessário. Lord Carnarvon experimentou essa prática poucos dias antes de morrer. Carter registrou em código secreto nos seus diários que o financiador havia alcançado o ponto de vista do infinito. Carnarvon viu não apenas sua morte se aproximando, mas o significado espiritual profundo por trás dela. O propósito cósmico, a perfeição oculta do timing divino. Nos seus últimos 7 dias de vida, Carnarvon irradiava uma serenidade que impressionava profundamente todos ao redor. Falava sobre a morte iminente, como quem fala de uma viagem há muito esperada para um destino maravilhoso. Sorria constantemente. Seus olhos brilhavam com um conhecimento que transcendia completamente qualquer medo humano comum. Ele havia visto através do véu da ilusão temporal. Sabia exatamente o que vinha depois da dissolução física. E estava profundamente grato pela oportunidade de fazer essa transição conscientemente. Ele havia visto através do véu, sabia o que vinha depois. E não tinha medo algum. Mas aqui está o ponto crucial que quero que você entenda. Essas práticas não eram apenas para pessoas especiais. Não eram apenas para faraós ou arqueólogos ou místicos avançados. Eram para qualquer ser humano corajoso o suficiente para questionar os limites aparentes da experiência consciente. O fragmento de Tutankhamon foi preservado ao longo de milênios, justamente para chegar até pessoas como você. Pessoas que sentem intuitivamente que existe mais da vida do que conseguem acessar.
que sabem no fundo da alma que são capazes de muito mais do que imaginem. Você não chegou até aqui por acaso. Não é coincidência que estas palavras estejam chegando até você exatamente agora. Não é coincidência que você sinta essa ressonância estranha com conhecimentos que deveriam parecer impossíveis ou fantasiosos. Sua alma reconhece a verdade quando a encontra. E esta é uma verdade que tem sido cuidadosamente preservada para chegar até você no momento perfeito. A grande descoberta de Carter não foi o ouro de Tutankhamon. Não foram as joias ou os artefatos. Foi perceber que alguns conhecimentos são eternos, que existem práticas de transcendência que funcionam independente da época ou cultura, que a consciência humana tem potenciais dormentes esperando para serem despertados. E hoje, 100 anos depois, você tem acesso ao mesmo conhecimento que transformou arqueólogos comuns em seres transcendentes. As 3 práticas não desapareceram com Carter. Elas se espalharam silenciosamente através de linhagens secretas. Foram preservadas por pessoas que entenderam seu valor inestimável. Adaptadas para os tempos modernos, mas mantendo sua essência transformadora intacta. Milhares de pessoas ao redor do mundo praticam versões atualizadas dessas práticas hoje, em silêncio. Longe dos holofotes e da curiosidade científica oficial, experimentando transformações profundas que a ciência ainda não consegue explicar, mas que são inegavelmente reais para quem as vive. Desenvolvem capacidades que pareciam pertencer apenas ao reino da ficção. Precognição tão precisa que conseguem evitar acidentes antes que aconteçam. Clarividência que permite enxergar eventos acontecendo a milhares de quilômetros de distância. Comunicação telepática com outras dimensões da consciência. Cura instantânea de doenças através da reorganização energética do corpo. Alguns descobrem habilidades ainda mais extraordinárias. Conseguem influenciar a matéria através da intenção pura. Manifestam coincidências significativas com uma frequência que desafia as leis da probabilidade. Acessam informações detalhadas sobre vidas passadas que depois se confirmam através de pesquisa histórica. Outros transcendem temporariamente as limitações físicas básicas, experimentam levitação durante estados meditativos profundos, conseguem permanecer submersos em água por períodos humanamente impossíveis. Desenvolvem resistência extrema ao frio e ao calor que impressiona até médicos céticos. Isso não é ficção científica ou exagero místico. É realidade documentada para quem tem coragem de questionar os limites que aceitamos como naturais e imutáveis. A pergunta agora é brutalmente simples e profundamente pessoal. Você vai continuar vivendo dentro das limitações que aceitou como normais, conformando-se com uma versão miniaturizada de si mesmo, resignando-se a experimentar apenas uma fração minúscula das possibilidades infinitas da consciência humana? Ou vai ter a coragem de descobrir o que realmente é possível quando você para de aceitar limitações como verdades absolutas e inquestionáveis? Quando você ousa explorar territórios da experiência consciente que a maioria nem sonha que existem? O fragmento de Tutankhamon estava esperando 3.000 anos para chegar até você. As práticas foram preservadas através de guerras, perseguições e eras de trevas. Especificamente para este momento. O conhecimento chegou até suas mãos no momento exato em que sua alma evoluiu o suficiente para estar pronta para recebê-lo. Talvez seja chegada a hora de você experimentar sua própria pequena morte consciente, sua própria dissolução temporária controlada, seu próprio vislumbre transformador da eternidade que existe além das ilusões temporais. Talvez seja a hora de descobrir quem você realmente é quando todas as camadas de identificação limitada caem por terra e revelam sua verdadeira natureza infinita. Porque a maior descoberta arqueológica da história não foi encontrada em nenhum túmulo egípcio perdido no deserto. Ela está esperando pacientemente para ser descoberta nas profundezas inexploradas da sua própria consciência.